Gênesis 8, versículo 1, diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. Até aí. Deixa sua Bíblia aberta, feche apenas os olhos. Vamos a Deus em oração. Senhor, colocamos esse sermão nas tuas mãos. Apresentamos a ti o nosso coração, os nossos olhos, ouvidos e boca, todos os nossos sentidos. Nós colocamos agora diante de ti e rogamos, implorando, que o Senhor fale conosco. Nós aprendemos que o Senhor se manifestou de maneiras que nós possamos compreender. Nós aprendemos que o Senhor falou na língua dos homens. Nós aprendemos que o Senhor se revela a nós. Por isso, Senhor, como uma mãe fala ao seu bebezinho em uma linguagem simples, carinhosa, que ele possa compreender, nós pedimos que o Senhor fale conosco agora, de maneira suave, clara, que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor nos leve a compreender a tua palavra e que o Senhor nos ajude. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o dilúvio durou 1 ano e 10 dias. Esse foi o tempo total de duração desse período. Quando eu falo de 1 ano e 10 dias, eu não estou falando do período de chuvas apenas. Eu estou falando tanto do período de chuvas, quanto o tempo que foi necessário para as águas baixarem e secarem, até que a vida fosse possível novamente. Então, o período de tempo de duração foi de 1 ano e 10 dias. Noé e a sua família e os animais que estavam com eles viveram em quarentena durante todo esse período, num completo isolamento, dentro de uma arca. Eles estavam flutuando sobre as águas do dilúvio. O texto que nós lemos e que nós vamos expor aqui nessa manhã, vai nos apresentar o fim do dilúvio, o término desse período, os primeiros sinais de vida. Nós vamos ver o culto que agrada a Deus e vamos ver qual é a aliança de Deus com Noé. O que o versículo 1 do capítulo 8 nos ensina? Veja, então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Irmãos, o versículo 1, ele nos diz que Deus se lembrou de Noé. O termo lembrar-se, aqui no hebraico, ele tem um uso diferente do termo na língua portuguesa. No português, lembrar-se indica trazer à memória alguma coisa que foi esquecida. Como quando nós vamos ao supermercado para buscar um determinado produto, vamos embora e deixamos aquele produto no carrinho, ou esquecemos ele no caixa. Quem já fez isso? Ou será que só eu estou com a memória meio fraca? Você vai ao supermercado para buscar uma coisa, compra outra e esquece aquela que você tinha ido comprar. E de repente, no meio do caminho, você se lembra e precisa voltar atrás. O termo, porém, no hebraico, ele indica o cumprimento de um compromisso prévio. Ou seja, Deus tinha assumido um compromisso com Noé. Então agora, quando o texto diz que ele se lembrou, o texto quer dizer que Deus vai cumprir aquele compromisso que ele já tinha estabelecido com
Noé. Isso demonstra para nós, irmãos, que Deus jamais esquece das suas alianças ou dos compromissos que Ele faz, nos dando a certeza de que todas as suas palavras se cumprirão, trazendo a certeza de que cada uma das suas promessas, cada uma das suas alianças, cada uma das suas ameaças será cumprida, porque Deus não muda, Deus não esquece. Em seguida, o texto diz que Deus enviou um vento sobre a face da terra. Olha o que diz o versículo 2. Diz o seguinte: fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. O texto nos ensina que Deus então envia um vento. A palavra no hebraico é ruach. Deus envia um vento. E este vento, ele faz um paralelo. A palavra é a mesma palavra que nos fala sobre espírito. Essa palavra, ela traça um paralelo com Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito, ou o Ruach de Deus, pairava sobre as águas. Esse paralelo, ele tem o objetivo de indicar para nós que Deus está recomeçando, que Deus está reiniciando a obra da criação. Aqui também, irmãos, há um contraste com os deuses babilônicos. Por quê? Vocês se lembram da epopeia de Gilgamesh, que eu falei na semana passada? Naquela epopeia, os deuses fugiram apavorados com a força das águas. O dilúvio que os deuses mandaram, segundo a epopeia babilônica, perdeu o controle. Eles se assustaram. Então os deuses fugiram agachados como cães. Porém aqui nós vemos o Senhor tendo controle absoluto sobre esse cataclisma, e Ele está enviando o seu Espírito para baixar as águas. De acordo com o Salmo 29, versículo 1, nós aprendemos que Deus é presidente, ou seja, Ele preside os dilúvios, as tempestades. Depois de um período de 150 dias, aguardando as águas baixarem, então Noé solta um corvo. Noé solta esse corvo para que o corvo possa sobrevoar e verificar se as águas baixaram. Porém, o texto diz que o corvo ele voa de um lugar para o outro, e o texto não diz que esse corvo volta, indicando que ele não voltou, que ele sumiu, depois de ter sobrevoado a terra de um lado para o outro. O que isso significa? Significa que provavelmente aquele corvo, que é uma ave de rapina, ele encontrou carne podre para se alimentar, indicando que as águas tinham começado a baixar de sobre os picos das montanhas. Depois Noé solta uma pombinha. Essa pombinha sobrevoa a terra e ela não encontra lugar para pousar e se alimentar. Então Noé solta novamente a pombinha e ela volta trazendo um ramo de oliveira, indicando que a vegetação ela tinha voltado a brotar. A terra que tinha se transformado em um grande túmulo agora estava dando sinais de vida, sinais de plantas brotando. Noé então solta essa pombinha uma última vez e ela voa e não mais retorna, indicando o quê? Que finalmente aquela pombinha tinha encontrado um lugar de repouso. Então o texto ele vai mostrando para nós que as águas estão baixando de forma consistente e que a vida está voltando à terra, a vida está voltando à cena. Agora eu quero ler com vocês o versículo 15. Capítulo 8, versículo 15. Diz o seguinte:
Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo o animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Versículo 18. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Irmãos, versículo 15 até o 18, eles trazem um relato muito instrutivo para nós. Por quê? Porque Deus, ele dá uma ordem para Noé. Que ordem é essa? Saia, deixa a arca com a sua mulher, os seus filhos, as mulheres dos seus filhos e todos os animais. E o versículo 18, ele registra, palavra por palavra, a obediência de Noé. Perceba como que há um registro fiel, palavra por palavra. Deus diz: saia, sua mulher, seus filhos, as mulheres dos seus filhos e os animais. O versículo 18 diz que ele saiu, ele, a mulher, os filhos, as noras e os animais. Esse texto, ele nos mostra aqui a obediência de Noé. Prestem muita atenção nesse ponto. Nós devemos aprender com a obediência de Noé. Te faço uma pergunta. Noé sabia que a terra estava seca? Sim ou não? Sabia. Ele checou, ele mandou as aves. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza de que era seguro sair da arca? Sim ou não? Tinha. A água tinha secado. Ele sabia, ele estava vendo diante dele a terra e o que ele ia encontrar. Então, do ponto de vista natural, Noé tinha total segurança e certeza do que estava diante dos olhos dele. Mas mesmo assim, Noé escolhe a obediência. Ele aguarda a ordem de Deus. Ele aguarda a instrução de Deus. Mesmo sendo idoso, mesmo sendo experiente, mesmo conhecendo o ambiente, ele não move um pé sequer, sem antes aguardar a instrução de Deus. Irmãos, Calvino diz o seguinte, João Calvino: quão grande teria sido a fortaleza do homem, que depois do incrível tédio de um ano inteiro, quando o dilúvio cessou e a nova vida despontou, ainda não move um pé do seu sepulcro sem a ordem divina. Ele nos remete até a Lázaro. Aguarda a ordem, aguarda a instrução. Ele não move um pé sem que Deus fale isso a ele. Um exemplo de obediência, porque muitas vezes nós temos certezas. As coisas diante dos nossos olhos são muito claras. E nós somos movidos pelo impulso de fazer ou deixar de fazer as coisas, porque nós já somos experientes. Porque nós já conhecemos o ambiente, porque nós já nos conhecemos, porque já conhecemos as pessoas ao nosso redor e desprezamos a palavra de Deus. Desprezamos qual é a ordem de Deus, contida nas Escrituras, contida na sua palavra. Noé nos ensina a aguardar a orientação de Deus, a buscar a palavra de Deus, a seguir minuciosamente cada uma dessas instruções e ordens. Agora veja o versículo 21. E o Senhor aspirou o aroma agradável. Vejam que eu pedi para vocês prestarem atenção na leitura da oferta. O texto diz, aliás, leia o 20. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. O que é um holocausto?
é um sacrifício sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esse pequeno trecho, ele nos mostra, olha só, o versículo 21 está falando que Noé, o 20, diz que Noé fez um sacrifício. Esse sacrifício foi agradável, foi um aroma agradável a Deus. Noé queimou completamente aquele animal puro que ele sacrificou. Esse sacrifício, então, agrada a Deus. E como um sacrifício agradável, como um aroma agradável a Deus, nós vemos que aquele sacrifício, ele pacificou o Senhor. Deus estava irado contra a humanidade. Deus estava irado contra a criação. Mas o texto diz que aquele sacrifício, ele pacificou a ira de Deus. Abra sua Bíblia rapidamente, segura Gênesis e abra em Efésios capítulo 5. 5:2 diz o seguinte: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como, qual é a palavra que está na sua Bíblia? Como oferta e sacrifício de aroma agradável. Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse pequeno trecho, combinado de Gênesis e Efésios, nos mostra que a ira de Deus contra nós, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas culpas, por causa da nossa violência, da nossa imoralidade, da nossa tolice, a ira de Deus contra nós, por causa dos nossos pecados, só pode ser aplacada, apaziguada. Deus só pode ser pacificado por meio do sacrifício de Cristo. E quando nós cremos nesse sacrifício, feito de uma vez por todas, realizado uma única vez pelos pecadores. Irmãos, se o sacrifício de um animal puro, lá em Gênesis, naquela ocasião, desviou a ira de Deus, pacificou o Senhor, muito mais o sangue de Jesus. Muito mais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo pode aplacar a ira de Deus, pode pacificar, pode trazer paz para o seu coração. O sangue de Cristo pode fazer reconciliação entre nós e Deus. Veja, o autor aos Hebreus diz que o sangue de animais, de ovelhas, não pode limpar pecados. Mas o sangue de Cristo remove completamente as nossas culpas. Então o sacrifício de Cristo é suficiente para apaziguar a ira de Deus. Esse trecho também mostra que os nossos sacrifícios, a nossa boa intenção, os nossos votos de pobreza, votos de castidade, uma vida de reclusão, ou até mesmo a morte, não são suficientes para aplacar a ira de Deus. É necessário o derramamento de sangue de um animal puro. Ou seja, é necessário o derramamento do sangue de Cristo em nosso favor. E o sangue de Cristo foi derramado de uma vez por todas. E o sacrifício, ele é tão agradável a Deus, em Gênesis, que o texto diz que Deus
não vai mais destruir os seres humanos completamente com o dilúvio. Deus decide não mais repetir o dilúvio. Só que o texto revela que Deus reconhece que os homens são maus, que é mau o desígnio do coração, as intenções, a inclinação do coração é má, é perversa desde a sua infância, desde a sua mocidade. Olha o que o versículo 21 diz: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. A Bíblia nos mostra que nós somos pecadores desde o nosso nascimento, mas mesmo assim, graciosamente, Deus não vai destruir a terra, Antunes. Deus não vai acabar com a sua criação. Pelo contrário, Deus prometeu a Noé que ele, a sua descendência e os animais iriam viver em uma terra em que constantemente haverá o quê? Sol, chuva, verão, inverno, dia, noite, semeadura, colheita. Ou seja, claramente o céu dará chuvas a justos e aos injustos. Haverá verão e inverno para justos e para injustos. Até os ímpios desfrutam dessa graça de Deus. A terra não receberá mais maldições, como aconteceu em Gênesis capítulo 3 e depois como aconteceu em Gênesis capítulo 4, 5 e 6. Irmãos, claramente, esse sacrifício, ele aponta para um sacrifício maior e melhor que ainda aconteceria no futuro. Porque o sacrifício de um animal puro, ali naquele contexto, foi suficiente para mudar a atitude de Deus com relação à sua criação. E mesmo Deus reconhecendo o pecado ali germinando no coração dos homens, ele não vai mais destruir a criação com um dilúvio. Então Deus olha para aquele sacrifício, mas ele fica satisfeito porque ele está vendo um sacrifício que ele mesmo vai realizar. O sacrifício de Cristo, o sacrifício do seu Filho amado, que beneficia o mundo inteiro. Que beneficia, de alguma maneira, toda a criação. Mas vejam como que é belo, como é bela essa passagem, como é profundo esse sacrifício que nós estamos vendo ser realizado aqui. Mas há uma lição ainda que nós aprendemos. Ouça bem. Além disso, nós vemos que o dilúvio, ele não mudou o coração do homem. Concorda comigo? Houve destruição. Houve morte. Houve um cataclisma. E Deus está olhando para os homens. Deus está olhando para Noé, o seu servo justo. Deus está olhando para os filhos de Noé. E o que Deus está constatando? Que o desígnio do coração é mau. Continuamente mau. O dilúvio não mudou o coração humano. Quantas pessoas que sofrem juízo, julgamento, passam tragédias, traumas, sofrem circunstâncias terríveis e simplesmente permanecem sendo as mesmas, ou então se tornam ainda mais duras, más e corrompidas. Não é verdade? Bruce Waltke diz o seguinte, ouça essas palavras: o pecado humano só causa pesar no coração de Deus, porque ele graciosamente se humilha quando se envolve totalmente com a humanidade. Agora, esse pesar e indignação são suavizados pelo sacrifício expiador. O dilúvio não efetua nenhuma mudança
fundamental na humanidade. Mas o sacrifício de Noé efetua uma mudança em Deus. O sacrifício de Noé efetua uma mudança em Deus. Mudança no seu caráter? O que nós acabamos de aprender? Que Deus não muda. O que o sacrifício fez? O sacrifício pacificou a Deus. O sacrifício pacificou a sua justa indignação contra o pecado. Então, assim, nós vemos esse versículo 1, capítulo 8, ele funciona como uma dobradiça que muda aquelas notas cinzas, negras, tristes da primeira parte do dilúvio. E agora nós começamos a ver uma luz raiar. Começamos a ver notas mais suaves, paz, alegria. E agora nós vamos chegar no ápice desse momento, que está no capítulo 9, que abre para nós com notas de profunda esperança para toda a criação, para toda a terra após o dilúvio. Versículo 1 do capítulo 9 diz: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, isto vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo o animal o requererei, bem como o ser humano. Sim, de cada um requererei a vida do seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Aqui nós temos uma aliança, Berit, uma aliança de Deus com Noé. Mas essa aliança, ela não é feita apenas com Noé. Na verdade, essa aliança ela é feita com toda a criação. Noé ele é apenas um mediador, digamos assim, dessa aliança. Ele é apenas a pessoa com quem Deus realiza esse pacto. Essa aliança está em vigor. Essa aliança se aplica a toda a criação, a todos nós. Deus assume, então, um compromisso. Qual é o compromisso assumido por Deus? Ele não vai mais destruir a criação. Certo? Nós vimos isso no capítulo 8. Essa é a primeira parte da aliança. Essa é a promessa. Agora, no capítulo 9, nós temos as declarações, os compromissos que são estabelecidos para os homens e para os animais. Então Deus faz um compromisso e exige uma contrapartida da criação em forma de 3 ordenanças. 3 ordenanças. Quais são elas? Primeira, fertilidade e uma ordem de propagação da vida. Propagação da vida. Segundo, alimentos em abundância para sustentar a vida. Então nós vemos propagação da vida. Em segundo lugar, sustento da vida. Em terceiro lugar, nós temos a pena de morte para proteger a vida. Então nós temos propagação, sustento e proteção. Do quê? Da vida. Especificamente da vida humana. Aqui uma diferença muito grande entre o relato bíblico e os mitos pagãos. Por quê? Nos mitos, os deuses, eles desprezam completamente a vida. Depois do dilúvio babilônico, os deuses, eles criam a infertilidade e eles inventam o aborto nas epopeias babilônicas. É nesse momento.
Porém, o Senhor estabelece o contrário, porque o Senhor estabelece a fertilidade e uma ordem de propagação da vida. Porque Deus considera a vida humana preciosa. Deus considera o homem digno. Deus considera o homem o portador da sua imagem, das suas características, dos seus atributos. Então vamos ver qual é a primeira ordem. A primeira ordem é: sejam férteis e multipliquem-se. Mais uma vez, a Bíblia contrasta com o pensamento dominante no mundo. Por quê? Porque enquanto homens e mulheres buscam novas maneiras de evitar filhos, Deus ordena que sejamos férteis e que enchamos toda a terra. Eu encorajo cada irmão e cada irmã aqui a considerar esse mandamento. Esse mandamento ele é repetido, vez após vez, nos primeiros capítulos de Gênesis. Eu estou no 9º capítulo. Deus já deu essa ordem 3 vezes. É um mandamento. E Ele está fazendo essa aliança agora, esse pacto agora, com toda a sua criação. Então eu quero encorajar a cada um de vocês a avaliarem isso, antes de adotarem a anticoncepção como um estilo de vida. Isso que eu estou falando é totalmente contracultural. Mas eu preciso ser bíblico. É o que o texto está nos mostrando. Não só o aborto é uma prática abominável, mas a própria anticoncepção se torna questionável à luz do quanto a vida humana é sagrada e preciosa para Deus. Isso aqui é um tema que os reformadores, os puritanos, os homens da igreja até o século XX simplesmente não questionavam, não existia nenhuma espécie de dúvida a respeito disso. Mas nós estamos em um contexto cultural e social em que filhos, crianças, são vistos como problemas em potencial e que devem ser evitados a todo custo, de toda maneira. Mas para Deus a vida humana é sagrada e preciosa. A segunda ordem de Deus é uma permissão para o consumo de carne como um meio de manutenção da vida humana, preservação, sustento. Então Deus autoriza o consumo de carne. Irmãos, aqui é importante contextualizar. Por quê? O capítulo 6 diz que a terra estava cheia de violência e todos os seres vivos haviam se corrompido sobre a face da terra. Esse versículo indica que os animais, eles não tinham medo dos seres humanos e por causa da violência, os animais começaram a atacar os seres humanos e até a se alimentar dos seres humanos. Homens começaram a atacar e talvez até a se alimentar dos animais. Acontece que naquele primeiro momento não existia permissão ou autorização de Deus para o consumo de carne. Eram apenas os frutos, os vegetais. E o mundo foi julgado porque a terra estava cheia de violência. Então Deus agora vai consertar isso. E para evitar esse cenário de destruição, então Deus vai fazer 2 coisas. Ele vai colocar medo nos animais. Os animais agora passarão a temer os seres humanos para evitar a violência dos animais contra os homens. Pode ver que até hoje na nossa sociedade, esses casos de violência de animais contra os seres humanos são tratados como coisas excepcionais. Não é normal. E a segunda coisa que Deus faz é dar permissão para que os homens se alimentem dos animais. Porém, eles devem se alimentar de forma consciente. Não é para destruir, não é para consumir a carne com sangue, é para ter respeito, é para ter um senso de que toda vida é sagrada.
Então os seres humanos, eles recebem essa permissão de Deus para comer a carne dos animais. Eu não sei se vocês percebem, mas esse é um outro ponto em que há um contraste muito claro entre a sociedade atual, contemporânea, e o que a Bíblia ensina. Por quê? No nosso tempo, as famílias querem evitar filhos a todo custo, mas se tornou uma tendência tratar animais como se fossem filhos. Tratar animais como se fossem membros da família, em pé de igualdade e de dignidade. E nesse contexto, surgiram tendências, por exemplo, como o veganismo. Não como uma dieta, mas como um estilo de vida, um símbolo de fé, uma ideologia que conflita e choca com aquilo que a Escritura estabeleceu, mostrando uma clara inversão de valores. A vida humana perde o seu valor e os animais ganham um valor além daquele que eles deveriam ter. A terceira e última ordenança é a pena de morte. Para Deus, a vida é um bem extremamente sagrado e precioso. Os seres humanos, eles são portadores da imagem de Deus. Qual é o fim principal do homem? O catecismo e a pregação, eles estão casando de uma forma impressionante e sem planejamento. Sem planejamento na minha cabeça. No plano de Deus é o cronograma. O homem foi criado para ser o portador da imagem de Deus. Por isso, quando ocorre um assassinato, quando ocorre um homicídio, Deus determina que aquele que tira uma vida, seja um homem, seja um animal, deve perder a sua vida. É o princípio de uma justa retribuição. Uma vida por uma vida. Se uma vida é ceifada injustamente, então aquele que ceifou aquela vida deve morrer. Deve perder a sua própria vida. Assim, Abel é vingado. Deus vindica o sangue derramado por Caim na terra. E Abel é vingado. Deus não quer que a terra, a face da terra, seja um local de violência. E como um remédio contra a violência, o que Deus estabelece? Pena capital. Pena de morte. Deus determina meios para proteger a vida humana contra o assassinato. Por isso, nações que optam por adotar a pena de morte para o homicídio estão em perfeita sintonia com a aliança de Deus estabelecida com Noé. É controverso, é polêmico, mas nós também não podemos negar o que diz as Escrituras. E no nosso país, nós vemos uma onda crescente e cada vez mais crescente de violência e parece que o Estado não consegue conter essa onda, esses números. Por quê? Porque o Estado ele está reduzindo o valor da dignidade e da vida humana. Mas há uma coisa que chama a atenção nesse capítulo. Versículo 12. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as futuras gerações, porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. O que chama atenção nesse capítulo é o sinal da aliança. Quando Deus faz alianças, ele estabelece sinais visíveis para representar a aliança que ele fez. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele estabelece um sinal? Sim ou não? Sim, que aliança. Que sinal é esse? A circuncisão. Quando Deus faz uma aliança com os cristãos, qual é o sinal que ele estabelece?
o batismo. Esse é o sinal da nova aliança. Aqui então Deus estabelece um sinal para sinalizar de forma visível o pacto feito entre Deus e toda a terra. Que sinal é esse? O seu arco. Que arco é esse? É o arco-íris, que aparece todas as vezes que nós temos períodos chuvosos. Todas as vezes que chove, Deus então estende o seu arco sobre os céus, de um horizonte a outro, para que nós possamos nos lembrar que a chuva vai acabar, que a tempestade vai passar, porque Ele fez esse compromisso conosco. Mesmo que ela seja terrível, nos açoite, traga medo e temor, ela vai acabar, Michael. A tempestade vai passar. Porque Deus não está em guerra contra a sua criação. Ele pendurou o seu arco nos céus. O arco representa uma arma de guerra, um arco de atirar flechas. Mas Deus pendurou ele. E o arco agora não está voltado para nós, mas o arco está voltado para ele. De modo que, se ele descumprir as suas palavras, é mais fácil que ele morra do que descumprir as suas palavras conosco. Deus sempre se lembrará da sua aliança. Irmãos, é assim quando Deus olha para o seu povo. É assim quando Deus olha para os crentes. Ainda que nós sejamos fracos e pecadores, se nós estamos em Cristo, quando Deus olha para nós, Ele não contempla apenas os nossos pecados, mas Ele é constante e fiel. Ele se lembra da aliança feita conosco por meio de Jesus. O arco está estendido contra Ele, mas na cruz, o arco foi voltado contra o seu próprio Filho. E lá o Filho foi açoitado, ferido, quebrantado, moído, morto, para que nós pudéssemos viver vida plena, paz perfeita, paz completa. Uma vida de alegria, de gozo, de satisfação, de obediência e de caminhada com Deus. Há ainda o restante do capítulo 9, que fala sobre o pecado de Noé, mas eu vou deixar esse capítulo para uma exposição futura, provavelmente na semana que vem. Eu acho que nós podemos encerrar por aqui com uma oração. Feche os seus olhos e ore a Deus.